Você que está com a gente aqui no TVC Esportes, hoje nós vamos falar um pouco da história do seu Severino Souza, mais conhecido como Pé de Vento. Ele que tem uma história bonita no atletismo em Concórdia, mais precisamente na modalidade de corrida de rua. O seu Severino ele tem 32 anos de história, mas ele vai contar um pouquinho dessa sua história, que é uma história que se confunde com a modalidade aqui em Concórdia, que é uma modalidade tão importante. O seu Severino é mais conhecido como Pé de Vento. Eu vou chamá-lo pelo apelido, como todo mundo conhece ele, como Pé de Vento. Pé de Vento, fala um pouco sobre a tua história. Lá começou um pouco tarde, você estava me contando, né? A primeira troféu também veio em 1993, então fala um pouco, começando um pouco, contando a tua história na modalidade. A minha história é bastante interessante. A gente começou um tanto por um acaso até. Eu só jogava futebol de salão na época. E depois deu um temporal grande aqui em Concórdia, uns anos atrás, que destruiu quase a cidade. E daí, para não ficar parado, sem praticar nada de exercício, eu comecei a andar por aí e fazer umas trotadas. E daí surgiu uma corrida rústica na cidade. Eu participei e corri bem e fui vencer a prova. Era uma provinha curta, de 3 km. E daí me animou muito, né? Este foi o primeiro troféu da minha carreira, primeiro que venho para casa. Uma prova de 3 km, eu corri e consegui o primeiro lugar aí. Também tem um pouco da tua história aqui, uma maratona que o senhor completou de 50 quilômetros. Conta um pouco da história dessa maratona. Sem dúvida, essa foi a prova que mais me marcou. A prova foi muito difícil e por ser uma prova de 50 km eu fui muito bem, né? O resultado lá tá lá 3 horas e 16 minutos, né, para 50 km. Isso aí já é considerado um profissional para fazer isso aí. Foi muito difícil fazer essa prova? Dedicou muito tempo de preparação? Isso aí é difícil, que tu tem que ter muita dedicação, muito esforço. Foi mais de 6 meses de treinamento especial para essa prova. Eu quero que o senhor também conte um pouco dessas medalhas que estão aqui no seu peito, que foram conquistadas recentemente. Essas medalhas aqui são as mais recentes, são do JASCS, né, em São Bento do Sul, agora em mês de maio deste ano. 2 medalhas, uma de 1.500, outra de 5.000. 2 segundos lugares, que eu estou mostrando aqui com muita honra, muita alegria ao mesmo tempo. E depois o senhor foi continuando na modalidade e não parou mais e continua até hoje, né? Troféus, a gente percebe que aqui a gente tem bastante troféus de primeiro lugar, bastante medalhas aqui. Aqui é o seu cantinho, mas então conta pra gente, depois de 1993, o senhor pegou gosto pela modalidade e continuou correndo. Exatamente, eu peguei gosto pela, pela provas, né, e me tornei um maratonista já com destaque, né, fui me dedicando, me esforçando cada vez mais, levando a sério, com muita raça, e foi vindo troféu e troféus, como vocês verem aí. Eu me sinto muito honrado em ter uma galeria assim, muito satisfeita. Qual que é o segredo para conseguir se manter em forma? Treina todos os dias? O segredo é treinar todos os dias, se cuidar um pouco na alimentação também, tudo, deixar os vícios não muito bons de lado sempre, né? Se cuidar e treinar bastante, cuidar do seu corpo para estar sempre forte, preparado. Conta um pouco da tua história, então, se teve alguma lesão, algum momento difícil em tempo todo esse tempo de 32 anos que o senhor corre. Tocou num assunto bem interessante, que é de lesão, que eu estava numa maratona em Floripa, estava competindo muito bem, estava preparado para a prova, estava nos 21 km, eu estava liderando a prova. Me deu uma distensão, eu fui mais 1 quilômetro levando, eu estava liderando e os caras foram encostando, foram passando, e o resultado, eu tive que abandonar a prova. Fiquei chorando na beira do asfalto, esperando o resgate me buscar, eu não conseguia nem andar. Fiz o que pude, né? Mas não deu dessa vez. Os outros tinham que ganhar também, a gente tem que entender, né? Então, não era para mim aquele dia.
Eu quero que então, senhor, antes da gente encerrar a nossa entrevista, qual que são os próximos passos do senhor, as próximas provas que você tem? Olha, eu tenho bastante sonho de continuar correndo, representando bem Concórdia, e tenho alguns sonhos de uma prova ano que vem para o exterior. Eu vou falar quando eu estiver bem preparado para ir, tiver arrumado os patrocinador, daí a gente conversa. Quem quiser ajudar o senhor. Daí a gente vai conversar, ou pode, tem os endereços aí, daí eu vou continuar treinando, cada vez mais forte ainda. Se Deus quiser e Ele quer. Então, deixa uma mensagem para quem está te assistindo e torce por você. Olha, eu desejo muita paz, muita saúde, tudo de bom para as pessoas que estão assistindo aí, continua assistindo a TV Concórdia aí e apoiando o esporte que vocês sempre serão felizes e alegres.